Oi, gente, tudo bem? Sou o Davi, muito prazer. E eu gostaria primeiro de dizer que a gente não vai fazer bem uma palestra comigo falando muita coisa. Na verdade, está muito mais para um estudo de mocidade, um estudo de juventude, tá bom? Então vocês vão ver que eu vou convidar vocês bastante para falar, tudo bem? Para começar, eu vou pedir que vocês se levantem e a gente venha para essa área aqui ao lado. Você consegue ir movimentando, né? Também, por favor, irmão. Vem. Vamos fazer uma rodinha aqui, ó, por favor. Pode vir aqui, mano, por favor. Tá. Isso aqui, na verdade, é um quebra-gelo, é pra gente se conhecer, certo? Então vai ser uma coisa bem simples. Eu vou me apresentar, vou passar a bola para a pessoa ao meu lado, a gente vai fazendo assim. O importante é falar nome. Se quiser, pode falar a idade também. Fala se participa de alguma mocidade ou de algum grupo, né? E aí é importante falar, e aí, tudo bem? E aí? Uma coisa que gosta, né? Além de uma coisa que gosta de fazer, uma coisa que gosta de comer. E para terminar, algum remédio que você já tomou na vida. Tá? Não precisa ser o nome do remédio exatamente. Neoloratadina. Não precisa. Você pode ser, tomei um analgésico, tomei uma injeção, entendeu? Então, vamos começar? Beleza, então. Eu sou o Davi, muito prazer. Eu tenho, eu acho que eu tenho, na verdade, 23 ou 24. Às vezes eu me perco na minha idade. Nossa, já participei de muitas mocidades. Acho que eu participo de grupos de jovens desde que eu tenho 13 ou 14 anos. Sou daqui mesmo, mas passei um tempo estudando fora, em outro estado. E uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de praticar esportes. Uma coisa que eu gosto de comer, eu gosto muito de comer manga. Sabe aquela manga bem madura? Eu amo manga. E um remédio que eu já tomei foi antialérgico. Né? Às vezes eu tenho umas crises de rinite, então um antialérgico às vezes me salva. Fechou? Então vamos lá, sua vez, cara. Quem é você? João Victor, Oi, João Victor. tenho 15 anos, gosto de jogar basquete e gosto de comer hambúrguer Hambúrguer. e já tomei antialérgico. Antialérgico também? Tá bom. Meu nome é Lívia, tenho 14 anos. De verão. E o que eu mais gosto de fazer, não sei, é estar com meus amigos. Perfeito. E o que eu mais gosto de comer, não sei, não tá muito preferido, eu como de tudo. E eu já tomei de remédio que eu só tomei de pirona. De pirona. Clássico de pirona, né? Meu nome é Lucas, eu tenho 12 anos, sou daqui mesmo de Ribeirão. Eu gosto de comer. Eu como de tudo. Come de tudo. E o que eu mais gosto de fazer é Futebol? E um remédio que você já tomou? De pirona? Ixi, todo mundo tomou de pirona, eu acho aqui. E você? Meu nome é Yasmin, eu sou do Rio Grande do Sul, moro aqui em Ribeirão agora. Eu faço parte da minha cidade de Nova Orleans. Certo. A comida que eu gosto de comer é lasanha. Zanha. Melancia, sou apaixonada. Muito bom. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de Dormir. dormir. Uma delícia. Remédio? Um remédio que eu tomei, já aquele remédio que não pode beber. É Alctan? Não. Antibiótico. Certo. Enjoo, certo. Eu sou Lisa, eu tenho 14 anos. Eu gosto de ficar deitada e eu gosto de comer chocolate. E eu gosto de comer Dorflex. Dorflex. Eu vou me estar com 17 anos.
Todos? Caraca, espero que não tenham sido todos ao mesmo tempo. Beleza. Meu nome é Heloísa, eu tenho 17 anos, eu sou de Maringá, aí eu não faço faculdade, porque eu vim pra cá e eu faço online. Uhum. Eu gosto de desenhar com a música, uma fruta que eu gosto muito é kiwi, e um remédio que eu já tomei antibiótico. Antibiótico. Meu nome é Vitória. Oi, Vitória. Victória. Eu tenho 11 anos. Eu gosto de comer estrogonofe. Com batata palha ou sem? Sem? Sem batata palha? Gente! O remédio que eu tomei é Buscopan. Tá bom. Meu nome é Ana Laura, eu tenho 9 anos. A comida que eu mais gosto é macarrão, o que eu mais gosto de fazer é cantar. Cantar? Cantar. Que legal. Fruta, você não vai falar? Fruta, melancia. Melancia? Certo. Você já tomou algum remédio, alguma coisa assim, quando você tava de pirona? Meu nome é Helena, eu tenho 11 anos, eu gosto mais de fazer a música, já comi pizza, e o remédio que eu já tomei, injeção. Injeção. Meu nome é Isadora, eu tenho 13 anos, estou para fazer 14 em março. Eu gosto de ler e de desenhar. Minha comida favorita, eu como de tudo, só que eu odeio chuchu. Chuchu? Eu odeio chuchu. E um remédio que eu já tomei foi antidepressivo. Antidepressivo. Meu nome é Luísa, eu tenho 15 anos. Uma comida que eu gosto, hambúrguer. Hambúrguer. Já tomei paracetamol. Uma coisa que eu gosto. Um grupo que eu já participei de uma cidade, do centro mesmo desse. E o que eu gosto de fazer é assistir série, estar com meus amigos. Super legal. Eu preciso que você fale seu nome, sua idade, se você quiser. Uma coisa que você gosta de fazer, outra coisa que você gosta de comer e um remédio que você já tomou. E se você participa de alguma mocidade? Tá. Meu nome é Lucas, tenho 16 anos. Eu gosto de andar de bicicleta. O remédio que já tomei, acho que paracetamol. Paracetamol, né? O que mais tem? Uma coisa que você gosta de comer? Uma coisa que eu gosto de comer? Eu gosto de churros. Churros. Legal, eu gosto de churros também. Top. E você, Manzão? Oi, me chamo Paloma, tenho 25 anos, já tô ficando velha já. Sou advogada, moro em Ribeirão Preto, nunca participei de mocidade. Amo chocolate. O que você gosta de fazer? Amo ler, qualquer livro. Um remédio já agora que você tomou. Eu tomo fluoxetina, que é um antidepressivo, mas eu tomo mais para controlar a ansiedade. Fechou. Tá, por que a gente fez isso? Qual que é o tema que a gente vai conversar hoje mesmo? Sexo e drogas. Sexo e drogas, né? Não tem o rock and roll envolvido na frase, sexo, drogas, rock and roll, mas a gente vai conversar sobre sexo e drogas. Só que para começar, é importante que a gente pense bem sobre conceito, né? Quando a gente fala de droga, geralmente a gente vai pensar nas chamadas drogas ilícitas, né? E geralmente quando a gente está falando num grupo de jovens ou trabalhando numa temática em palestra, geralmente se foca muito nisso. Mas na verdade a gente vive numa sociedade que profundamente tem contatos com drogas, né? Então assim, nós citamos aqui várias. Então, se a gente for tomar o conceito realmente, drogas são todo aquele item que a gente ingere, seja qual for a forma, e que vai gerar algum efeito diferente no nosso corpo, né? Então, quando eu vou lá e tomo um antialérgico, eu vou favorecer que o meu corpo ele não produza tanto muco, né? E eu não fique tanto sem respirar, certo? Da mesma forma que eu posso tomar outros remédios que vão favorecer com que o meu corpo ele se sinta mais potente para trabalhar contra alguma doença, correto? Então, não existem apenas as drogas costumazes que a gente costuma conversar, né? No nosso dia a dia a gente utiliza, só que a gente utiliza até outros nomes, né? A gente fala medicamento, né?
Mas também, quando a gente vai numa farmácia, qual que é o outro nome que a gente pode utilizar para uma farmácia? Drogaria. Certo? Então, esse tema, ele é muito além. Então, vocês vão ver que eu não vou ficar taxando coisas aqui. Né? A gente vai, na verdade, conversar e ver se o que eu emprego na minha vida está me auxiliando para o caminho que eu vim seguir. Tá bom? E da mesma forma, a gente vai pensar sobre a questão da atividade sexual. Né? Pensar ela como algo que vai para muito além de ser só ruim ou só boa. Tudo bem? Beleza? Agora a gente pode sentar para a gente continuar. Obrigado. Com licença. Onde que é? On. Só dá play aqui, né? Aí tem uma abertura, é isso? Tem um filminho no começo. Tá. Tá. Beleza. Vocês verão que os slides que eu produzi aqui, eles são bem simples e, de certa forma, até enigmáticos. Né? Então, assim, a gente acabou de conversar sobre drogas agora, um papo simples, suave. E aí, aqui embaixo tem centauros. Centauros. Gente, como eu falei, eu vou pedir muito que vocês interajam comigo. Então, vocês vão ver que vai ser um pouco diferente esse estudo. Né? Vão acontecer algumas coisas inesperadas durante. Então, para a gente começar, nós iremos analisar a letra de uma música. Então, primeiro a gente vai escutar essa música e depois a gente vai analisar essa letra. É uma música espírita, Davi? Não necessariamente, mas é uma música que ela pode favorecer com que a gente reflita sobre várias coisas. Alguém aqui tem costume ou já escutou algum rap? Sim? Alguém tem o costume de escutar rap? Eu escuto rap só quando eu vou jogar basquete. Basquete. Você também? Beleza, então eu trouxe um rap aqui, né, uma parceria entre dois cantores. E aí o importante que eu vou pedir para vocês vamos até entregar a folhinha aqui para vocês. Pode utilizar essas folhas, né? Sim. Senão, já estão pegando. Tá. Você entrega, por favor, pra galera essas folhas, cara? Uma folha por pessoa. Não, a gente vai ajudar aqui, ó. Ó, qual que é o seu nome mesmo? Matheus. Prazer, Matheus. Matheus está entregando uma folha pra vocês. E eu vou pedir aqui que o meu amor entregue as canetas ou lápis. Deixa eu me ver. Qualquer cor? Não, na verdade... Como é que é? Coisas... Aqui. Vou pedir que você entregue um para cada um também, por favor. Por quê? Vocês vão poder anotar durante esse nosso estudo reflexões, pensamentos, dúvidas que vocês podem ter sobre o assunto, tá bom? Então agora que a gente vai avaliar uma letra de música, vocês vão ver que terão várias expressões que você vai falar, cara, o que isso significa? O que ele quer dizer com isso? Né? Então, a ideia, obrigado, Matheus, é que vocês possam anotar determinados pontos. Ele não me entregou lá no fundo? Você não pega. E as meninas lá no fundo? E a menina no fundo? Ó. Obrigado. Obrigado. Você quer também, querido? Você vai usar caneta? Certo. Aqui, ó, um lápis aqui pra ele, por favor. Todo mundo recebeu? Vocês querem receber? Quer receber também, amada? Vocês querem receber um papel? Elas estão tímidas. Estão muito tímidas. Vocês vão se soltando, tá bom? Acontece. Ó. Vou deixar aqui pra vocês. Ó, folha. Folha. Davi, e se eu não entender nada da letra? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A ideia é que a gente converse sobre, tá bom? Então, assim, fiquem à vontade para anotarem determinadas reflexões que vocês tiverem durante, ou palavras que vocês gostariam de entender melhor, ou o que ele quis dizer. Depois eu vou projetar a letra da música, então vocês não precisam decorar e escrever tudo, tá bom? Podem fazer uma tempestade de ideias, anotarem tópicos. Tudo bem? Vamos lá, então? Já tá incluso no slide a música ou você vai ter que abrir, querido? Tá.
Beleza. É só dar play? Já era pra estar tocando? Aí. Talvez vai ter que aumentar um pouquinho. A cada som me cobro por mais sabedoria, mas nesse mundo sem sentido, por que minha música faria? Seria muita utopia viver de poesia num país onde pra cada 3 farmácia que abre, fecha uma livraria. Veja bem, cada um tem seu próprio painkiller. Farmacêuticos também são drug dealers. E o que a gente tem cantado no rap influencia os moleque. Armas mataram Big Pac, drogas Mac Miller. Será que é nosso karma? Droga, festa, arma. De um lado a biqueira, do outro a extra farma. Será que a rima é o fim da linha, um tiro na boca? Ou será que no fim da minha te tiro da boca? Acorda, brasa. O fim do mundo se aproxima e se achando que pode salvá-lo na próxima rima. Quando faz o mic check, tá atrás de like check. Enquanto chega na sua casa mais um Nike back. Tô pouco me lixando. Vejo vários no importado que tão pouco se importando. Rap bem na foto pra você é uma selfie. Se preocupa tanto com hype que nem escuta quando o gueto grita help. Joguem as mãos para o céu e as armas no chão. Mira o papel e acerta bem no coração. Só o que eu tenho é uma chance, uma rima, eu não posso falhar na missão. Mira o papel e acerta bem no coração. Disseram pra eu me jogar, só vejo prédios. Peço ajuda e ao invés de abraços me receitam remédios. E ninguém imagina que por trás da cortina a angústia me domina. É foda, like vicia mais que cocaína. Calma, não deixe que isso te segue. Foda-se quem te segue, você faz poesia ou você faz pose. Seguidores não querem dizer nada, irmão. Hitler tinha milhões, Jesus só tinha 12. Ainda assim ele foi traído, isso só mostra o quanto a gente tá iludido. Quanto nada disso faz sentido, essa multidão semeia solidão. Nossa felicidade depende da opinião de um desconhecido. Te aconselho a ficar offline, a revolução não vai aparecer na sua timeline. Eles não tão falando do som do Jay-Z, nem tão atrás de táxi quando eles dizem que só querem 99. E o que adianta um rap de punchline se eu não tiver fé que a rhyme vai livrar os moleques da Tech 9? Quantos morrem todo ano na mira do cano, copiando os americanos, até Suzano virou Columbine. Já vi com meus próprios olhos o hip hop transformar moleques em centauros, armados mas centauros. Sabota trocou arma pelo mic, mas ainda precisamos de mais 100 mal. Joguem as mãos para o céu e as armas no chão. Mira o papel e acerta bem no coração. Só o que eu tenho é uma chance, uma rima, eu não posso falhar na missão. Mira o papel e acerta bem no coração. Talvez eu minta até me convencer. Talvez um dia eu sinta que é verdade. Talvez o sofrimento seja hereditário. Talvez seja só vaidade. Talvez a vida tenha seus motivos. Talvez os meus motivos não tiveram vida. Talvez a saída mais fácil se tornou a única por não enxergarmos saídas. Brasa, eu prometi pra mim que faria meu tempo, mas veja, eu sou um grão. Fiz da ampulheta templo. Talvez a incerteza é chão e a natureza sample. Talvez o destino do homem esteja na balança entre seus erros e honras. Talvez o mundo te faça ninho de cobranças e os ciclos meras lembranças. Talvez de fato exista apenas um caminho e o caminhar que nos confunde. Ou talvez nada exista e a confusão inspire algo que o talvez aprofunde. Joguem as mãos para o céu e as armas no chão. Mira o papel e acerta bem no coração. Só o que eu tenho é uma chance, uma rima, eu não posso falhar na missão. Mira o papel e acerta bem no coração. Beleza. Agora, pra gente continuar, eu vou pedir que você abra o número 0 daquela pasta, por favor. Alguém tinha escutado essa música? Não? Alguém já tinha escutado o Fábio Braza? Também não? Ou o Santi? Sim, Santi algumas pessoas. Beleza. Trouxe reflexões na música pra vocês? Fizeram vocês pensar coisas diferentes? Sim ou não? Sim? Tá bom. Ó, o nosso querido é Abílio, né? O Abílio ele vai abrir pra gente a letra da música, vai expor aqui pra gente ir conversando. Mas eu vou pedir que a gente venha pra cá agora, novamente. Com o papel, por favor. Isso.
Pode pôr em tela cheia, Abílio, por favor, e dá um zoom no texto. Aqui, ó. Aumenta fazendo favor aqui pra mim. Isso. Podem se sentar em roda de novo. Aí. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado. Aí eu vou pedindo pra você descer aos poucos, ok? E aí? O que vocês acharam da letra da música? Interessante de acompanhar? Que mais? Eu gostei que além da parte das drogas, ele também faz uma reflexão sobre tecnologia, assim, a sociedade, sabe? Exato. Dependência. Dependência. E também de importância, sabe? Colocar a tecnologia, às vezes, em cima de outras coisas, tipo, da saúde, sabe? Realmente. Que mais, gente? Eu coloquei aqui, né, que eu fui listando coisas que falam aí. Fala sobre o vício do remédio, né? Que as pessoas vão se drogando disso, inclusive muitos conseguem se matar com isso. A vida na internet, que as pessoas morrem por likes e também elas sofrem vendo, ai, a vida dessa pessoa é perfeita. Tipo, a grama do meu vizinho sempre é mais verde. E toda essa situação sobre a violência, né? Uhum. E a ignorância das pessoas de achar que a depressão ou qualquer outra doença mental é falta de Deus ou frescura. Ou é só dar o remédio e tá tudo certo, Sim. né? Você ia comentar alguma coisa? Eu vi uma ameaça aí de fala. Não? Que mais, gente? Eu concordo com ela. Que o que eu mais choquei também foi bem no começo, quando falou que estão destruindo bibliotecas para construir livrarias. Porque, afinal de contas, o povo acha que remédio vai fazer milagre. Não faz, isso é até pior pra gente. Então aí é uma questão muito importante, né? Porque não é uma música que ela vai fazer uma questão... Ela não é anti-medicamento, ela não é anti-farmácia, não é anti. Na verdade, ele quer apresentar como algumas coisas se popularizam mais do que outras. E que existem outras formas da gente também enfrentar nossos problemas, só que muitas vezes a gente não acessa. Né? Então ele fala, por exemplo, como as livrarias fecham, né? Continuamente. Livrarias vão fechando, mas farmácia não para de abrir. Então, dá pra gente dizer que a leitura de um livro, a leitura de um poema, pode ser terapêutico pra gente? Pode fazer bem pra gente? O que vocês acham? Sim. Reflexão, né? Sim. Então, existem outras formas da gente utilizar, né, a não ser necessariamente ingerir, seja um medicamento, seja uma droga lícita ou ilícita, para lidar com as coisas, correto? O que mais vocês refletiram a partir da música? É uma música que faz a gente pensar, como ela também comentou, tem uma hora que ele fala que like vicia mais que cocaína, não é? Vocês acham que pode viciar mesmo? O que vocês acham? Acho que sim? Sim. Então, embora a gente não converse, não ponha no grupo, quando a gente fala sobre drogas, né, e sobre vícios, muitas vezes essa conversa sobre viciar em likes, viciar em stories, viciar em rodar, né, em girar timeline, também são coisas que podem gerar na gente um efeito de droga, correto? Então, se a gente aumentar o escopo da conversa para a gente perceber que quando a gente está falando sobre isso é um negócio muito maior, basta a gente pensar nos efeitos que geram a ponto das pessoas ficarem viciadas em vídeos, né? Ficarem viciadas, seja em comer alguma coisa, seja em utilizar outra coisa. Então, o assunto ele é muito mais largo do que parece. Provavelmente quando a gente lê esse nome, né, drogas e sexo desregrado, o assunto a gente já pensa, ele vai falar contra a maconha, ele vai ficar falando sobre contra o crack, contra outras drogas. Claro que esse assunto também está em pauta aqui, mas é para a gente pensar que na verdade a gente está numa sociedade que a utilização de droga é um negócio rotineiro. E a questão é ver, será que nós estamos nos tornando dependentes do uso dessas coisas? O que será que essas coisas estão fazendo com o nosso caminho?
Essa é a questão que a gente está conversando aqui. Tudo bem? Agora o Abílio ele fez o seguinte pra gente. Ele projetou ali, né, a letra da música. Abílio, eu vou pedir que você desça um pouquinho até chegar o texto em vermelho. Um pouquinho. Aí, tá bom. Então tem uma hora que o Fábio Braza, que é o primeiro a cantar, ele fala o seguinte. Veja bem, cada um tem o seu próprio painkiller. O que é um painkiller? Exato. Painkiller é o termo que é utilizado quando a gente vai falar sobre analgésico, só que é o termo que ele utiliza ali, ele pega do inglês, né? Então, quando a gente fala de analgésico, sabe, eu tomei um Dorflex. Qual que é a ideia do Dorflex? É você lidar com uma dor que você está sentindo, correto? Então, se a gente pega a raiz lá no inglês é painkiller, né? Matador de dor, entendeu? Então, quando ele fala, cada um tem o seu próprio painkiller, cada um tem o seu próprio meio de lidar com a dor, né? Tem quem vai correr para drogas lícitas, para drogas ilícitas, quem vai buscar alguém para conversar, vai buscar um abraço, certo? Então, cada um tem o seu próprio meio de lidar com o que está sentindo, correto? Veja bem, farmacêuticos também são drug dealers, ou seja, está falando que quando a gente fala aquela reflexão do começo, as farmácias também envolvem uma questão de você pagar e trocar por um medicamento, certo? Só que a diferença é que existem, né, efeitos diferentes e locais diferentes também. Então, da mesma forma que você é necessário passar por um curso, pegar seu diploma, trabalhar como farmacêutico, para você conseguir lá estar dentro de uma farmácia fornecendo remédios, tem pessoas que do outro lado da lei, né, estão vendendo coisas, drogas ilícitas, no que ele utiliza da expressão, né, biqueiras, esquinas, certo? Exato. E aí é uma coisa interessante da gente refletir, né? Porque a questão cultural é muito forte envolvida nesse nosso assunto, né? Quando a gente passa, por exemplo, à noite, a gente pega aqueles locais onde tem muitos usuários de crack ou alguma droga pesada, você vê todos eles muito magros, né? Todo aquele espaço. Tem um tom soturno, tem um tom tristonho, não tem? Só que também existem as nossas festas, os nossos churrascos, onde também estão sendo usadas drogas. Só que a galera tá rindo muito, muitas vezes, quando não estão chorando muito, né? Então, é pra gente ver tudo isso, essa reflexão, como a utilização, né, de drogas é uma coisa que a gente tem em vários locais e na nossa convivência. Então aqui é pra gente também ver o dano e também o problema não só no que geralmente está como as drogas pesadas, mas o que está no nosso dia a dia. Certo? Tudo bem? Estão acompanhando? Top. Pode descer, por favor, um pouco mais, Abi. Aí, tá bom. Será que é nosso karma, droga, festa, arma, de um lado a biqueira, do outro a extra farma? Então, ele vem, né, e busca fazer uma reflexão, né? Será que faz parte da do que a gente fica trazendo, né? Sempre. Parece que é uma repetição, é um looping. Sempre envolvendo essa questão do poder com a arma, a droga de um lado, né? E como isso pega de cabo a rabo Brasil, por exemplo, né? Você tem a biqueira, onde a galera tá vendendo as drogas ilícitas, só que você também tem, né, as farmácias estão vendendo as drogas ditas lícitas, certo? Então, será que é uma coisa que a gente está tendente a ficar repetindo sempre? Né? E aí que fica o ponto, como a gente quebra a repetição? Como que a gente quebra um hábito? Certo, parando de fazer ele. Mas como que a gente para de fazer? Quando você decide que aquilo não faz bem para você, você reflete sobre o assunto, você reflete. Não faz bem. Reflete. Exato, reflexão. E se você realmente quiser, não adianta, tipo assim, um pai querer que um filho pare de usar, uma mãe querer que um filho pare de usar, ou vice-versa, ou qualquer outra vez. Se a pessoa não quiser se livrar daquilo, internamente ela não quiser aquilo, não adianta. Sim. Então,
o jeito de você quebrar hábitos, o jeito de você quebrar ciclos, isso que ele chama de karma na letra dele, né, como de maneira poética, é você refletindo sobre, para então mudar. E é o que a gente está fazendo aqui agora. Agora eu queria perguntar um negócio. Quem gosta de doce aqui? Amor, pode levantar a mão que eu sei que você ama. Doce. Sabe qual que é considerada uma das drogas mais populares no mundo? O açúcar. O açúcar. Então, e assim, o açúcar você tem na mesa. Ele tá lá na mesa para você, né? E assim, são variados os estudos que apresentam como a utilização de açúcar, né, quando se torna um hábito, um costume, promove diversas questões no corpo, né? Então assim, sabe, inflamações no geral, né, inchaços e tudo mais, o açúcar é um dos agentes que favorecem com que você se sinta mais inchado, você retarde o desenvolvimento do seu processo de saúde quando você está doente. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Eu já percebi isso na prática mesmo, basta a gente pensar assim, você tá ficando meio doente. Ficando meio doente. Você sabe quando você está sentindo já sua garganta dando aquela raspada, o nariz dando aquela coçada, aquela vontade de tossir? Sabe? Sabe quando vocês se sentem assim? Agora vão lá e comam alguma coisa... Opa, obrigado. Agora comam alguma coisa com muito açúcar ou tomem alguma coisa com muito açúcar. Vocês vão ver como vai dar uma... Olá, tudo bem? Vai dar uma batida muito legal. Porque depois de um tempo, vocês vão ver que parece que aquela dorzinha de garganta ficou mais forte. Aquela tosse ficou mais intensa. O nariz escorre mais. Então é uma coisa da gente refletir como nós estamos continuamente sobre exatamente esse dilema. Usar uma coisa que eu sei que vai me fazer bem, né? Ou também usar uma coisa que eu sei que vai me fazer mal, mas eu gosto. Nós somos humanos, né? Nós estamos num processo evolutivo, a gente sabe que nem sempre a gente vai querer, né? Tá longe de determinadas coisas que a gente sabe que vai dar uma mexida com a gente. Não é verdade? Tudo bem? Intenso? Vamos lá, tem mais. Vamos lá, Billy, por favor. Aí, tá bom. Primeiro ali. Ó, disseram pra eu me jogar, só vejo prédios. Peço ajuda e ao invés de abraços me receitam remédio. Então, assim, aí também tem um assunto que cai muito em prova de vestibular, essas coisas, que é a famosa medicalização da vida, né? Novamente, aquele assunto. Não é necessariamente eu que vou me tornar... então para eu ser uma pessoa mais feliz, mais íntegra, eu preciso abolir remédios da minha vida. Não, não é isso. Mas é a gente ver quais são os nossos comportamentos que estão favorecendo com que eu fique doente ou que eu tenha uma boa saúde. Vamos lá então, quais seriam bons hábitos? Me fala um bom hábito, por favor. Comer saudável. Dormir cedo. Quais outros bons hábitos? Se exercitar. Escovar os dentes. Tomar água. O que mais? Estudar. Como? Pegar sol. Exatamente. Praticar esportes. O que mais? Que bom hábito você acha que a gente poderia ter um comportamento legal? Você acha que desenhar pode ser um bom comportamento? Pode ser também um bom hábito, né? Auxilia com que a gente... Exato, expressão da arte. Criatividade, trabalhar a criatividade. O que mais? Ter uma boa noite de sono. Não ficar acordando toda hora à noite, correto? Não dormir muito tarde. Ir no psicólogo. Ler livros. Um bom hábito. Qual que falaram? Fazer exercícios físicos. Muito bom. E aí, então, está um ponto bem interessante, né, da gente refletir. Porque a gente não pode depender apenas, para ficar bem, né, achar que a gente... Basta que eu... Tô gripado.
eu tô gripado. Basta que eu tome meu remédio nas horas necessárias e eu vou ficar bem rápido. Você pode concorrer contra a sua própria cura se você não tiver bons hábitos, não é? Então, se você, por exemplo, ficar... vou tomar água, agora eu vou entrar na piscina. Tá super frio, né? Vou entrar na piscina, no super frio vou ficar parado assim, deixar o vento ficar me levando. Você vai deixar o seu corpo muitas vezes sobrecarregado com aquela temperatura e vai provavelmente fazer com que ele muitas vezes fique ainda pior. Entende? Então a gente está sempre avaliando se, por exemplo, para o que eu quero alcançar, eu estou utilizando das coisas corretas, daquilo que mais me aproxima do bem que eu quero para mim. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Top? Beleza. Aí. Olha lá. Like vicia mais que cocaína, né? Aí também a questão das redes sociais. A gente pensar sobre isso também. Vocês acham que as pessoas podem correr riscos muito altos para conseguir um like? Sim? Você acha que as pessoas elas podem se comparar com as outras e balizar a vida delas para que elas tenham mais likes que aquela outra pessoa? Sim. Vocês acham que seguir esse estilo de vida em que a gente se compara continuamente e faz de tudo pelo like vai nos levar para um caminho muito saudável? Não. Então aqui também é uma coisa interessante da gente pensar. Quando a gente fala sobre drogas e a gente fala sobre efeitos, né? A gente também está pensando sobre o que a gente está fazendo no nosso dia a dia e se aquilo está me aproximando de uma saúde ou me aproximando de uma doença. Eu sou psicólogo, né? E uma coisa que eu gosto muito de estudar na psicologia é sobre a questão dos efeitos dos hormônios no nosso corpo. Uma coisa que é bem interessante da gente pensar. Tem uma molécula, uma substância, um hormônio que chama dopamina. Certo? Já ouviram falar desse nome, dopamina? Não. Sim? É um dos hormônios que estão ligados à produção do que a gente chama de estado de felicidade, né? Mas também é o que a gente chama também se aproxima do chamado hormônio do prazer. Já ouviu falar da expressão dopado? De onde você acha que vem o dopado? Dopamina, né? Coisas que produzem bastante dopamina, ou seja, bastante hormônio do prazer. Esportes radicais, açúcar, filmes violentos, estar em grupo com pessoas que eu gosto muito e eu rio muito e tudo mais, produz também bastante dopamina, certo? Até a ponto de a gente ficar com tanta dor de rir aqui, ou dor na barriga de tanto rir, sabe? E aí a questão muito importante, né? Outra coisa que produz bastante dopamina, crack, cocaína, as chamadas drogas ilícitas. Tudo isso pra gente ver que... Opa, tudo bom? É que esse negócio de patins já falou, vou dar uma patinada. Mas... dopamina, então, é uma coisa que nos move, né? Sentir prazer por uma coisa nos leva a querer mais, certo? Eu não sei se tem a ver, mas esses tempos pra cá eu tenho visto que o TikTok é assim. Sim. Que as pessoas têm uma ansiedade de ter sempre mais, então mantém mais. Exato, perfeito. Ótima referência, por quê? A dopamina, esse hormônio do prazer, ele também é conhecido como hormônio da surpresa. No TikTok você está sempre sendo surpreendido, porque você está vendo uma coisa e do nada é uma bola que voa na tua cara, outra coisa é um pássaro que passa no céu, outra coisa é um acidente de carro, sabe? Você vai passando. Mas é o mesmo sistema de quando você não para de ver stories. Ou você entra no YouTube Shorts, você fica passando também, passando. Redes sociais se mantêm muito pelo gasto de dopamina no nosso corpo. Porque você fica sempre sendo surpreendido. É uma nova foto, é uma nova música que é lançada e tudo mais. E aí a questão é, a gente não está aqui para falar, não mexa no TikTok, ou não tem Instagram, seja o eremita que não tem acesso a nenhuma internet. Não é isso. Mas é a gente ver como nós utilizamos essas coisas, né?
Então, uma coisa é você, por exemplo, utilizar um remédio que vai te ajudar com a dor numa situação muito aflitiva e específica. Outra coisa é, bati meu dedo, deixa eu tomar um Dorflex. Fiz isso, mais um. Aí vira balinha, sabe? Vira Mentos? Não. Não é a ideia, certo? Então isso é uma coisa interessante da gente estar sempre refletindo, porque se uma coisa nos gera prazer, a tendência é que a gente queira mais usá-la, certo? Por isso que existe o perigo da gente acessar determinados prazeres. Porque é difícil a gente querer parar. Sacaram? Tudo bem? Tá dando para acompanhar a reflexão? Sim? Fica à vontade, Beatriz. Beleza, vamos ver se tem mais. Ó, Abílio, salva a gente, Abílio. Desce um pouco mais aí. Tá, ali, seguidores não querem dizer nada, irmão. Hitler tinha milhões, Jesus só tinha 12. Né? Então, é novamente esse assunto que a gente está fazendo aqui, sobre redes sociais, o efeito no nosso corpo, né? Então, muito cuidado, né? A gente precisa ter muito cuidado quando a gente quantifica a nossa felicidade pelo número de likes ou pelo número de seguidores. Faz sentido? Abílio, mais, por favor. Não sei se tem mais, não. Ah, não, tem mais uma frase do Santi. Aí, tá bom. Obrigado. Ó, talvez a vida tenha seus motivos. Talvez os meus motivos não tiveram vida. Talvez a saída mais fácil se tornou a única por não enxergarmos a saída. Aí isso aqui já vai ajudar a gente para os nossos próximos tópicos, né? Por quê? A gente precisa ter motivo para as coisas. Motivo, motivação. Percebam a proximidade das palavras. Então, se a gente não vê motivo, né, em ficar saudável, se a gente não vê motivo em não usar uma coisa ou em usar alguma coisa, todo motivo ele vai exatamente nos movimentar e fazer alguma coisa. Então, para isso é importante que a gente esteja sempre refletindo sobre o que me leva a fazer algo. Né? Será que tomar esse negócio ou usar aquele negócio, ele vai me levar ao quê? Certo? Ele vai me aproximar ao quê? Tudo bem? Perceberam como essa letra é extremamente profunda? Deu para trazer muita reflexão a partir dela. Top? Vamos prosseguir então? Abílio, vamos lá. Faz o favor, entra lá em, acho que é o número 2, LE, naquela pasta. Hoje, então, a gente está conversando sobre drogas, correto? A gente acabou de conversar um pouquinho sobre essa parte. Agora a gente vai entrar no tópico atividade sexual, né, ou sexo. A gente vai chegar lá agora, mas para isso, a gente tem um trecho ali. A gente não vai ler necessariamente e refletir sobre tudo que está escrito ali. Mas, ó, Abílio, desce para a próxima questão, fazendo um favor, para a gente otimizar o tempo. Aí, 694, a gente já começa a conversar sobre ela. Quando a gente pensa em atividade sexual, né, a gente tem que também pensar sobre motivo. O que nos leva a interagir sexualmente. Seja eu comigo, né, via masturbação, por exemplo, seja eu com o outro. Ok? Qual que é a minha intenção por trás? Essa pergunta do Livro dos Espíritos que a gente vai conversar agora versa bastante sobre isso. Então vamos lá, ó. 694. Opa, tudo bom? Hidratação é importante. É um bom hábito, não é? Beber água? Beleza. Ó. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar, né, ou pôr obstáculo à reprodução para satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem, o ser humano, está apegado à matéria. Davi não entende nada. Tudo bem, a gente vai conversar sobre ela agora, essa questão.
Ó, seguinte. Basicamente, imagina que Kardec ele chegou e perguntou assim para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos. O que a gente deve pensar do que pode ser utilizado para impedir que as pessoas se reproduzam, para satisfazer a sensualidade? Um exemplo, camisinha, certo? Você vai, evita que haja uma concepção ali, né? E visando, lembrando, essa aqui é uma possibilidade. Visando a sensualidade, você quer ter prazer pelo prazer, você vai lá e faz o negócio acontecer, certo? Pronto, teve seu prazer, segue seu baile. Essa é uma possibilidade. Então, quando Kardec chega e pergunta assim, né, perguntando quando o uso para obstar a reprodução, ele está visando a sensualidade, visando apenas o prazer do corpo, qual que é o BO? Qual que é o boletim de ocorrência? Qual que é o problema envolvido nisso? E aí os espíritos vão e respondem o seguinte para ele. Ó, isso prova a predominância do corpo sobre a alma. A gente buscando muito mais o prazer da carne do que o prazer do espírito. Certo? E quanto o ser humano está apegado à matéria. Agora, chega o ponto, mas será que toda atividade sexual, né, que a gente não venha a ter como fim a reprodução, ela pode ser considerada uma atividade sexual que é ruim pra gente? Uma coisa que não vai nos auxiliar em nada? Será que é possível que eu interaja sexualmente com o outro, mas tendo uma intenção de estreitar meus laços de amor, de cuidado, de carinho, de acolhimento? O que vocês acham? É possível que eu interaja com o outro visando o amor e não a sensualidade? Acho que sim. Então, assim, essa questão, ela é apenas uma para a gente conversar. O tema sexo, né, o tema atividade sexual e sexualidade, enfim, e tudo que circunda, é um tema muito vasto. Essa, na verdade, é uma pergunta de porta de entrada para a gente refletir. Mas que nos leva a ver que, então, se eu viso a sensualidade, se eu viso apenas o prazer do meu corpo quando eu interajo com o outro, é um problema. Porque eu estou me aproximando mais da busca pelo prazer do corpo, que eu não vou ter sempre, do que do prazer do espírito, que eu vou manter comigo sempre. Correto? Só que é possível também que eu busque interações, né? Mas pelo amor, pelo cuidado. Mas não necessariamente a única forma é você interagir sexualmente com o outro. Você pode demonstrar carinho pelo outro de diversas outras formas. Por isso que, se a gente for ler, né, aqui, estudar, a gente não vai encontrar uma frase assim, ó. Não tenha nenhuma atividade sexual. Ou toda atividade sexual é ruim. Mas a gente vai ver continuamente, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, que, cara, sempre avalie a sua intenção. Seja a sua intenção em utilizar um negócio, seja a sua intenção quando você for tentar uma interação sexual com alguém. Veja se você está buscando uma válvula de escape. Veja se você está buscando realmente aquela pessoa porque você quer ficar com ela, você quer estar com ela, você vê sentido com ela. Então, como ponto de introdução mesmo a essa conversa aqui, ó, dá para alongar muito e pensar em várias facetas, a coisa que está aqui em vigor é a gente pensar a nossa intenção e pensar também a fase que eu me encontro. Será que a fase que eu me encontro, a idade que eu tenho, o momento que eu estou, é um momento de pensar e fazer coisas desse estilo? Então, assim, a gente está sempre avaliando ao que nos leva o comportamento. Ao que nos leva o comportamento. Só que para que eu reconheça ao que me leva e vendo para onde me leva, se é um local legal de estar, uma fase de espírito legal de estar, eu preciso saber para onde eu tenho que ir. Eu não preciso saber para onde eu tenho que ir para saber se eu estou seguindo o caminho certo? Comenta. Faz uma coisa que
Aí que é um negócio interessante da gente estar sempre pensando, né? Lembra que ela comentou hoje mais cedo o seguinte: a reflexão é que ajuda a gente a quebrar o hábito. Tem pessoas que vão passar a vida inteira achando que estão fazendo certo. Mas não estão. Porque o certo, quando a gente fala de certo, quando a gente fala de verdade, é sempre frente à lei divina. Né? Então, quando vocês escutarem a seguinte frase, não existe certo ou errado, toma muito cuidado. Porque se não existisse certo e errado, não existiria bom caminho e mau caminho. É uma questão de lógica mesmo. Né? Não existiria lei. Porque se é relativo, o que é relativo, na verdade, é o grau de responsabilidade e de consequência frente a uma coisa que você faz. Porque o grau de consciência, de conhecimento que você tem sobre o tema vai afetar o quão responsável frente à lei divina você é. Então, se você sabe que a utilização de uma coisa vai te fazer muito mal e você vai mesmo assim lá e usa, a sua consequência, né, a sua responsabilidade frente àquilo é bem maior do que aquela pessoa que não tem a mínima ideia que aquilo faz mal. Certo? É a mesma ideia de uma pessoa, por exemplo, que vai lá e mata a outra sabendo que aquilo é errado, do que a culpa que um leão tem porque atacou o caçador. O leão é um instinto, o humano não. É isso. Top? Profunda a conversa, não é? Estão gostando? Sim? Top. Beleza. Abílio, por favor, volta lá nos slides, lá no slide de... Eu que tô com o controle, né? O sentido. O tempo tá voando, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente só tem meia hora agora. Tá voando? Mas é assim, uma pergunta, um parênteses, né? É mais gostoso estudar assim, não é? Desse jeito que a gente conversa bastante, né? Vocês votam sim? Vocês gostam desse jeito de estudar que a gente está fazendo? Se toda escola ensinasse assim, teria metade dos alunos do tempo. Pode... Aí, obrigado. Pode deixar aí, por favor, Abílio. Obrigado. O sentido. O sentido. Seguinte. Tem um cara que eu gosto muito. Quem gosta de ler aqui? Não, tá tudo bem não levantar a mão, tá bom? Tem um livro que chama Em Busca de Sentido, de um escritor chamado Viktor Frankl. É um dos meus livros prediletos. Viktor Frankl, ele é um dos pais de um dos ramos da psicologia, que a gente chamaria de psicologia do sentido da vida ou logoterapia. E o Viktor Frankl, ele desenvolve a maior parte do seu pensamento, da sua teoria e prática, dentro de um campo de concentração como interno, ou seja, ele foi capturado pelos nazistas. Quando ele foi capturado pelos nazistas, ele começou a ver aquelas pessoas sofrendo barbaridades ali dentro. Ele via as pessoas sofrendo demais. E ele começou a se perguntar, o que faz as pessoas continuarem querendo viver em situações tão aflitivas? O interessante é que Viktor Frankl, ele falava, basicamente, haverá momentos em que nós nos sentiremos em campos de concentração, nós nos sentiremos extremamente pressionados e tensos. Só que, como eu via dentro do campo, existem formas da gente querer continuar. Aí o Viktor Frankl tem um momento que ele conta uma história pra gente. Nessa história ele fala o seguinte, porque como ele foi médico, né, ele foi cotado para fazer algumas atividades, embora tenha sido um interno capturado, né, judeu, ali dentro do campo. E ele lidava com uma mocinha interna também, que estava para morrer. Ela estava bem capenga. Essa mocinha,
ela estava deitada numa maca e ela sempre ficava olhando para a janela. Ela ficava basicamente assim, ó. Sempre. E ela parecia muito impassível, porque ela tinha sofrido tanto ali que o Frank ele ficava se perguntando o que levava ela a ficar assim tão impassível, tão a ponto de não parecer mais que ela estava sofrendo tanto naquela situação. E aí acontece o seguinte, ele foi conversar com ela, né, e perguntou basicamente, o que você tanto olha pela janela? E essa moça chegou e falou, né, que ela estava olhando a árvore. Tinha uma árvore lá fora. Não era a árvore extremamente bela, mas aos olhos dela, aquela árvore estava linda. Era um sinal de vida, né? Aquele verde era um sinal de vida para ela. E aí vem, novamente, ele pergunta, mas o que você vê naquela árvore? E ela vai e fala, eu vejo a minha melhor amiga, pois é a árvore da vida eterna. E aí ele termina esse texto, que está no livro. Por que eu contei essa história para vocês? Porque essa história ela resume muito bem o movimento que a gente precisa trabalhar para conseguir estar sempre avaliando qual caminho eu estou seguindo e para onde eu estou rumando. Porque antes de nós sermos corpo, antes de nós nos definirmos como corpo ou qualquer coisa do tipo, nós somos espíritos. Certo? Então o que a gente vai levar daqui é o espírito. O espírito com as suas virtudes, mas também com seus vícios. Certo? Então, nessa história, ela poderia estar... a moça lá na maca, ela poderia estar olhando para tudo, ela poderia estar vendo muita coisa. Mas ela estava sempre arrumando o pensamento dela para o que realmente lhe faria bem ali. Era saber que a vida continuava. Então, quando a gente trabalha com o pensamento de que a vida continua, a gente vai ver que as nossas escolhas de hoje, elas não vão só se reverberar por agora, por essa encarnação. Ela é o que eu estou construindo como patrimônio espiritual. Faz sentido? Sim ou não? Sim. É isso. E aí que está o grande ponto. Como eu oriento o meu caminho? E assim oriento as minhas escolhas. Eu preciso estar sempre orientando para ter uma vida mais sadia, cada vez mais, sempre vendo se o que eu vou fazer me aproxima mais de Deus e dessa boa conduta, né, de construir uma alma mais virtuosa, ou se me aproxima de uma vida mais regrada pela matéria. De, cara, prazer, eu preciso de prazer, eu preciso de prazer, eu preciso de prazer, eu preciso de prazer. Faz sentido para vocês? E aí a gente tem até uma parábola muito interessante. Já ouviram falar da parábola do filho pródigo? Ela é bem famosinha. Sim? Quem já escutou falar da parábola do filho pródigo? O que você já escutou falar da parábola do filho pródigo? Eu acho que é sobre aquele, tipo... o filho que... Fala bem alto pro pessoal te ouvir. Não tenho certeza. Eu vou falando e vocês me falam se essa é a parábola do filho pródigo, tá bom? Tá. Tem um cara que sai, pegou uma grana do pai, pegou os recursos do pai, pegou um rolê que ele mandou fora. É essa? Fazendo teatro? Que legal! Próxima vez eu até chamo vocês para fazer um teatro na nossa próxima apresentação. E aí o que acontece? Ele vai lá e gasta todos os recursos que o pai tinha providenciado para ele. Exato. Ele vai lá e perde tudo porque ele gasta sem pensar. Ele está cheio de recurso, assim como nós estamos cheios de recursos, só que ele vai lá e gasta sem pensar. O que acontece depois? Ele fica zoado. Ele fica bichado.
E ele fala, não tem jeito, cara, eu preciso voltar, é o único jeito. Eu não sinto mais a paz que estar perto do meu pai favorecia. Eu me sinto muito, mas muito mal. Eu não vejo sentido na vida. E aí o que acontece? Ele volta para casa. Ele volta para casa, o pai dele faz o quê? O pai dele, ele fala, não, vai embora. Ou ele vai e abre os braços. Ele abre os braços e acolhe. E acolhe. Jesus, ele contava parábolas, ele falava de acordo com tempo e espaço, certo? Então era um jeito dele explicar contando coisas que eram mais acessíveis às pessoas entenderem. Então não necessariamente Deus é uma pessoa barbuda de braço aberto para você, né? Mas Deus, né, causa primeira, a inteligência suprema, que está sempre velando e cuidando da gente, sempre está para nos acolher. Sempre está para cuidar da gente. Correto? Então, tudo isso indica que o caminho que vai nos favorecer muito mais é esse caminho que a gente mira para Deus. A gente busca a Ele. Tudo bem? Então vamos lá, vamos acordar. Podem levantar comigo, por favor. Querido mestre videomaker, preciso da sua ajuda agora com essa câmera. Beleza. Soltem essas perninhas. Podem levantar aí, pessoal, por favor. Eu vou pedir que vocês me acompanhem. A gente vai sair da sala agora. Tá bom? Vai comer? Não, por enquanto não. Pode levar o folha, se você quiser, mas a gente vai voltar pra cá, tá bom? Então, se você quiser deixar a folha. Eu vou pedir que vocês me acompanhem e não se percam no caminho, tá bom? Vou confiar em vocês. Vamos lá? Então, bora. Obrigado. Vamos lá? Eu nem sei onde que dão essas ruas aqui. Posso fazer pra minha perna parar de doer. Ah, isso, vai malhando, cara. Tá um ventinho gostoso aqui fora, não tá? Olhem para o espaço, andem, mas prestem atenção no que a gente está enxergando. E sabe uma coisa interessante? Podem vir, não precisam ter medo. Eu nem sabia que essa flor estaria aqui agora. Mas qual que é a dinâmica do girassol? Girar no sol. Vai virando conforme o sol. Exato. Então, independente do lugar que ele tiver, o que ele faz? Ele procura o quê? O sol. Basicamente, quando a gente fala sobre sentido da vida, é que independente da situação que a gente se encontrar, é possível que a gente mire para Deus, a gente mire para uma fonte luminosa. E não só uma fonte luminosa, a fonte. Certo? Por que eu tirei a gente da sala e trouxe para cá? Para a gente ver que muitas vezes, para quebrar a monotonia da nossa vida, essa sensação de que não há sentido, não tenho o que fazer, o meu jeito é me afundar em alguma coisa, me afundar em outra. Para entender melhor como as coisas podem ser diferentes, eu preciso sair do lugar. Eu preciso sair do lugar. E uma coisa que a gente aprende, assim, isso uma vez eu escutei isso num curso de psicologia e aquilo me quebrou a cabeça. A gente tem a ideia, muitas vezes, de que a motivação ela tem que vir antes para a gente mudar de vida. Não é?
Me falta motivação para fazer alguma coisa. Eu não tenho vontade de fazer alguma coisa. Não é? Sim. Só que a grande questão é que a motivação ela se produz quando eu vejo transformação no que eu faço. Então a motivação é como se ela viesse como uma consequência do fazer e menos uma coisa que me faz a coisa acontecer. É quando eu, por exemplo, começo a treinar, seja um basquete, seja um fute, seja um vôlei, seja seja qual for o esporte, e eu vejo resultado no meu treino, é que eu quero treinar mais. Porque eu estou vendo que aquilo está me ajudando. Então, isso eu adianto para vocês. Vai ter momentos na vida que realmente vai parecer que, cara, não tem sentido. E a gente vai tentar encontrar algum jeito de lidar com aquilo. Sempre vai ter o convite de usar alguma coisa. Usar alguma coisa, ter sexo sem compromisso com alguém, fazer coisas que realmente a gente não se imaginaria fazendo, mas a gente sente que precisa fazer porque é o jeito de lidar com essa dor que eu estou sentindo. Só que não se esqueçam que por mais que possa não ter um sentido, quando a gente busca a Deus, via comportamento, via prece, a gente também vai conseguindo clarear as coisas, porque a gente vai começar a sentir um refrigério no peito, um refrescar. Mas não esperem que a gente vai ter muita motivação em alguns momentos da vida, porque são muitas variáveis. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Certo? Então a coisa que agora eu vou convidar a gente para fazer, para encerrar esse nosso encontro, esse nosso momento, a gente vai voltar para a sala. Cada um vai pegar o papel que recebeu e vai escrever ou desenhar, ou pintar, enfim, não sei o que vocês vão querer fazer. Mas desenhem, escrevam, reflitam sobre quem vocês querem se tornar, quais são características que vocês querem obter. Ou seja, eu quero ter mais paciência, ou eu quero me sentir uma pessoa mais feliz, eu quero ser uma pessoa que acolhe mais a outra, ou eu quero ser uma pessoa que não dependa de utilizar disso, eu quero ser uma pessoa que pratique mais esporte, ou que coma mais saudável, ou uma pessoa que inveje menos. Enfim, sejam sinceros com vocês e escrevam no papel. Vocês podem desenhar como vocês se imaginam no futuro, nesse futuro belo, né? Ou escrever. E aí a gente finaliza batendo um papo rápido sobre isso. Tá bom? Tudo bem? E perceberam como dar essa movimentada, dar uma acordada na vida? Teve uma hora ali que eu já vi que vocês estavam quase indo pro beleléu de sono. Tá bom? Vamos voltar lá então pra gente encerrar? Então bora. Ó, como eu expliquei então, basta pegar a folha e vocês podem desenhar, anotar, fazer como preferirem, pensando no perfil que vocês querem, né, ter para vocês no futuro. Né, que pessoas vocês se imaginam seguindo esse caminho mais interessante de conduta, né? Então, digamos que, eu quero ser mais paciente, então, escrever, né? Caso você não tenha nem ideia de como começar, a sugestão que eu dou é, faz uma bolinha, escreve eu dentro, puxa uma setinha, e aí você escreve, por exemplo, mais paciente, outra setinha, menos invejoso, ou coisas desse tipo. Tá bom? Mas podem ser bem pessoais. Foquem naquelas coisas que vocês sentem que precisam melhorar mais em vocês. Tá bom? Sim. 15 minutos. Hã? Tem que fazer exercício. Pode dar exercício pra Eu vi. Aí eu vi paradinha aqui também. Pode usar o que você quiser, cara. Só deixa eu pegar uma caneta e um lápis aqui. Deixa o outro caindo da cadeira.
Ó, lembrando que vocês não vão precisar mostrar nem entregar. Isso aí é pra vocês, tá bom? Então não precisam ter receio. Ô, Abílio, põe o Clair de Lune, tá naquela pasta também, por favor, o F. Hã? Dois minutos. Tá parecendo pobre, hein? Tipo isso. Pode tirar aquele da música, por favor? Pode tirar a música, por favor?
Deixa no último slide lá o caminho, por favor. Segura pra mim, por favor. Isso, obrigado. E aí? Como foi fazer esse exercício? Aham. Muito bom. Que mais? Como é que vocês se sentiram como fazendo esse exercício? Bem? Como você se sentiu? Bem. Que mais, além de bem? Satisfeito. Satisfeito. Dá uma satisfação, né, muitas vezes, quando a gente consegue visualizar melhor. Tipo, nossa, então é isso que eu preciso, é isso que eu quero pra mim. E é aquilo, quando a gente muitas vezes se deixa levar pela velocidade da nossa rotina, de só viver no automático, a gente às vezes começa a esvaziar de sentido. Então é sempre bom lembrar o que a gente veio fazer aqui e para onde a gente vai. Porque aí o nosso comportamento ele vai ficar mais ligado a esse futuro que uma hora ou outra eu vou ter que lidar, eu vou ter que enxergar, do que só baseado no prazer de agora. Top? E aí uma coisa interessante da gente não esquecer, vou pedir que vocês levantem, mas a gente não vai sentar não, só vir aqui em roda pra gente finalizar. Se você quiser andar com ele, pode andar com ele. Mas tem gente para entrar na roda ainda. Gente, como eu disse, nem sempre vai ser fácil a gente lidar com determinadas adversidades na nossa vida. Certo? E provavelmente vocês já tiveram momentos na vida de vocês que vocês sentiram que, cara, foi difícil. Está sendo difícil. Mas que a gente não esqueça que por mais que a gente se encontre em locais separados daqui para frente, né? A gente pode, terminando o evento, cada um para sua casa, cada um ter para suas convivências diferentes, voltar para os chamados da rotina, que a gente não esqueça que nós estamos sempre amparados. Até quando a gente se sente sozinho, a gente não está desamparado. Que a gente possa se lembrar disso e tá sempre vendo que, por mais que eu não esteja seguindo o que um grupo que próximo a mim está fazendo, ou pessoas que eu tinha um apreço muito grande está fazendo, que eu possa ter essa autonomia de seguir o caminho que eu sei que vai me fazer mais próximo de Deus, fazer com que eu me sinta melhor. Não se esqueçam que por mais que estejamos em nossos locais diferentes, nós estamos conectados por esse assunto que a gente conversou hoje. Tá bom? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês serem pessoas tão solícitas, serem tão participativas. O tanto que eu fiz vocês levantarem, descerem, andarem hoje. Muito obrigado. Tá bom? Então, uma salva de palmas para vocês. Valeu, gente! Como eu disse, é uma forma da gente enxergar e trabalhar esse tema. Tem várias outras que a gente pode ali, outros caminhos a abordar. Então, com certeza, nós nos veremos novamente. Tá bom? Valeu! Seguimos. Valeu, valeu. Podem se cumprimentar, se despedirem de mim. Valeu. Obrigado, Isa. Valeu. Obrigado, parabéns. Obrigado.
Obrigado. Valeu, Luísa. Obrigado. Valeu. Obrigado você. Tchau. Valeu. A gente vai lá encerrando? Obrigado, Eu não sei Aninha. se você vai, mas provavelmente a gente vai pra Serrana pra festejar o aniversário do Valeu. Pra você também. Oh, perdão. Valeu. Obrigado. Obrigado, Lívia. Já acabou, não era? Valeu. É, se despedir de mim, cara. Despedir de mim.